consegue me ouvir, pai? Faz um joinha. Alguém consegue me ouvir? Se vocês estiverem me ouvindo, alguém manda um joinha, por favor? Obrigada. Oi, Paulo. Eu tive sérios problemas aqui com microfones em casa, então por isso testar. Bom, vamos lá. Eu preciso esperar o deputado entrar para chamá-lo. Que delícia ver tanta gente aqui. Oi, Fê. Karen, Ju. Bruna. Oi, Rodrigo, eu preciso que o deputado esteja online para eu conseguir... Na verdade, ele precisa estar me assistindo para eu conseguir convidá-lo. Pronto. Alô, Silvia? Oi, deputado. Tudo bem? Tudo bom, Silvia? Tudo bem, tudo bem. Tudo bom. Acho que a gente está com um À tua pouquinho de disposição, delay amiga. aí. Tá me ouvindo? Muito bem. Então tá ótimo. Tá no sul? Estou no sul. Isolado? Confinado? Isolada. 47 dias. Difícil, né? Nós aqui também. Bate uma saudade, mas vamos lá, é pro bem de todo mundo, né? É do jogo. Vamos nós. Obrigada, deputado, por participar. Sabe, quando a gente começou a pensar nessas lives aqui pela Think, o seu nome foi um dos primeiros que apareceu. Eu fico muito feliz de tê-lo aqui tão rápido. Agradeço todo mundo que está online, a gente já tem bastante audiência e eu tenho aqui uma série de perguntinhas que eu acho que rende umas 5 lives, deputado, mas vamos ver como é que a gente consegue tocar. O nosso tempo é de no máximo 1 hora, porque o Instagram só permite 1 hora. E eu peço que o pessoal vá mandando as perguntas aqui, que se der a gente responde, senão depois a gente empacota num outro videozinho e coloca no ar aí para o pessoal. Bom, vamos lá. A nossa ideia aqui é falar de agronegócio. Então, com o crescimento da produtividade aqui no Brasil, né, foi um dos únicos setores que conseguiu se manter. A gente que acompanha o agronegócio vê que o país passou de importador de produtos agrícolas para exportador nas últimas décadas, e isso com muito sucesso. Mas ele, apesar de não estar sofrendo tanto hoje com a crise, a gente pode ver algum impacto lá na frente, né? A gente vê que ninguém parou de produzir, ninguém parou de se alimentar, ninguém parou de consumir produtos de higiene, que estão todos presentes, todos têm o agro ali presentes. E aí eu queria também passar um pouquinho que, apesar dessa necessidade do convívio com o agro que a gente tem, o agro tem uma imagem muito comprometida com a sociedade, né? Fala-se muito em agrotóxico, envenenamento, em desmatamento, tudo ligam com o agro e a gente sabe o que está por trás disso, né? E aí, primeiro, assim, para a gente começar,
Eu quero falar um pouquinho do deputado aqui antes de falar das perguntas, só para vocês saberem quem é ele. O deputado é o seu Moreira, ele tem 65 anos, é deputado federal no terceiro mandato. Ele preside a Frente Parlamentar de Agropecuária no Congresso e o partido MDB no Rio Grande do Sul. Ele já foi deputado estadual reeleito, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, secretário de Estado de Habitação, prefeito reeleito, vice-prefeito e vereador em Osório, no Rio Grande do Sul. Então, tem mais do que credenciais para falar desse assunto aí do agro. Vamos lá, então, deputado. Diante de tudo isso, como é que o senhor vê a atuação do produtor rural e da agroindústria durante essa crise? Qual o balanço desses últimos dias? Como é que o senhor acha que vai ser afetado o agro lá na frente, a hora que a gente sair desse furacão? Bom, Silvia, é preciso perceber o seguinte: todos os setores da economia foram ou serão afetados pelos reflexos do coronavírus. Mesmo o agro, que na sua escala de produção tem um dano menor do que os outros setores, mas na outra ponta ele tem redução de consumo de alimento mundial, porque a economia vai estar em profunda recessão. E isto vai ter certamente uma reacomodação de mercados. O que acontece nesse momento? Duas constatações. Nós sairemos desse processo muito mais digital do que antes. Então, as reuniões de viagens de avião de longas distâncias para poder conversar com as pessoas, grande parte delas serão sepultadas. Nunca será sublimado o contato pessoal, mas a grande maioria será feito desta forma. Logo, um instrumento, uma ferramenta para o agro brasileiro fundamental, imprescindível como a terra e a água, é conectividade. O agricultor precisa estar no mundo digital. A internet das coisas, das máquinas para as máquinas, das máquinas para as pessoas, enfim, todas elas têm que estar, ou por cabo, ou por satélite, ou por antena, mas tem que estar. Então, o nosso projeto de conectividade, que foi votado pela Câmara, está no Senado, dormindo em uma gaveta por absoluta falta de sensibilidade dos senhores senadores, precisa ir para a votação, porque tem 22 a 23 bilhões de reais disponíveis, estão lá para arrumar orelhão, e nós não usamos mais orelhão, né? Para nós conseguir fazer com que o pescador que pesca no Amazonas possa vender seu peixe num cartão de crédito. Esta é a extensão, né, da internet a cabo, que está passando o Rio Amazonas e pode chegar em todas as comunidades. Com a telemedicina, por exemplo, nós vamos conseguir fazer o atendimento e a orientação médica chegar nos lugares mais longínquos do Brasil, né? Não que substitui a presença do médico, do clínico, do ambulatório, não substitui isto, mas orienta. Alguém, 4 da manhã, tem um problema. É certamente um conforto. Para o agro, tudo tem a ver conosco, porque o bem-estar do nosso produtor rural, em qualquer lugar que ele esteja, e em qualquer setor da nossa cadeia produtiva, precisa ser conquistado, porque nós precisamos dele, o que mais ele pode produzir. A outra questão é, imagine o seguinte, Silvia, se nós tivéssemos agora um conjunto de em torno de 70, 80 milhões de pessoas pobres no Brasil, disputando na prateleira do mercado 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, né? Ou um pacote de massa. Como seria isso? Primeiro, se esse produto tivesse a possibilidade de entrar em falta, os que têm poder aquisitivo armazenariam tudo nas suas despensas e o pobre não teria o que comer. Logo, para aqueles arautos que adoram falar mal da agropecuária brasileira, eles agora estão, como eu, em casa há 46 dias com a sua mesa farta. E não vejo ninguém deles perguntando se o produto tem ou não tem veneno. Sabe por quê? Porque nunca teve. E eles sabem que não tem. Eles fazem isto como uma cantilena paga por interesse internacional ou por viés ideológico. Eles não acreditam nisso. Os produtos do Brasil, o Brasil exporta para 186 países nesse momento, e para exportar ele precisa dos certificados sanitários da melhor qualidade para o mundo, senão ele não exportaria. Será mesmo
que esses países do mundo inteiro iam importar frango do Brasil contaminado? Com certeza não. Absolutamente não. Não passa de uma falácia. Aliás, uma coisa importante, essas ONGs, que quando o macaco quebra um galho de uma árvore na Amazônia, gritam para o mundo, onde elas estão agora quando Manaus enterra seus mortos em vala comum? Verdade. Eles que estão interessados na Amazônia, onde é que vocês estão agora? Estão reclusos? A única coisa que vocês fizeram mesmo foi levar essa doença para os índios, contaminar os índios, lá nos seus garimpos, da exploração de madeira ilegal. É isso que vocês estão fazendo para ajudar o Brasil, é matar os nossos índios e dizer que adoram Eu não eles. sei se o senhor... A segunda questão, que é importante, é a estratégia, Silvia, eu sei que vai me perguntar, é o seguinte: segurança alimentar passou a ser prioridade nas pautas de discussão política dos países. Não é por outra razão que 48 mercados foram abertos de produtos novos. 21 países que nunca compraram do Brasil querem comprar do Brasil agora. Porque o quilo de arroz e feijão que não está sendo disputado nas nossas prateleiras, estão sendo disputados nas prateleiras deles. E o povo está passando fome, porque eles não têm segurança alimentar. Eles certamente estão olhando para aqueles computadores muito lindos que eles desenvolveram e perguntando: como é que eu não posso fazer uma sopa desse computador? Que coisa triste. Agora eu não posso. Agora eu preciso de um país que produza alimento. Então, quando nós sairmos desta crise, nós temos que estar preparados, e aí eu espero que a economia tenha compreendido isso, para investir na Embrapa, para fazer convênio com as universidades e para pesquisa, tecnologia e inovação. Porque o Brasil precisa fazer crescer sua produção em torno de 20% nos próximos 5 anos. E ele precisa dobrar a produção nos próximos 30. Senão ele não alimenta o país. Teremos 2 bilhões de pessoas para alimentar. Alimentamos hoje 1 bilhão e 400. Precisamos alimentar no mínimo 10 Brasis. É isso que nós precisamos. Então a oportunidade de mercado vão estar à nossa porta. Se nós conseguirmos acabar com os nossos preconceitos ideológicos, exigências trabalhistas descabidas, se nós parar com esse achismo, utilizando a moeda do ambiente para prejudicar o Brasil nas suas exportações, desvalorizando o nosso produto e tendo como veículo para detratar o Brasil brasileiros vira-latas, pago por Jorge Soros e tantos outros para falar mal do Brasil lá fora. Esta é uma tarefa de comunicação e imagem que nós vamos vencer, mas cá para nós, sabemos onde queremos chegar. Nos dê estrada, trilho de trem e hidrovia, nos dê porto qualificado, invistam em tecnologia, pesquisa e inovação e deixa com o agro brasileiro que ele alimenta o mundo. Bom, acho que o senhor já respondeu quase metade das perguntas que eu tinha aqui para fazer, mas eu vou fazer algumas observações aqui sobre o que foi falado. Nessa questão de conectividade, nós, população urbana, aqui a gente tem uma imagem do agricultor ainda como aquele cara mais antigo, a roça, né? Aquela imagem mais de Jeca Tatu, né? Do Monteiro Lobato, tudo mais. Eu tive bastante conexão com o agro nos últimos anos e pude perceber que é muito diferente disso. Hoje a tecnologia está no campo muito mais do que nas cidades. Mas a gente consegue perceber isso em propriedades médias e grandes, e não muito nas pequenas. Como é que o senhor vê que se o produtor está preparado para esse novo momento de conectividade? Ou a gente vai depender mesmo do recurso chegar na Embrapa, ou nas Ematers, ou nas instituições de pesquisa para poder ajudar os produtores? Deputado? Eu não sei se é a minha conexão ou se é a dele que ficou ruim. Enquanto o deputado... Oi, deputado. Não sei se o senhor conseguiu me ouvir. Alô? Voltou. Deputado, o senhor conseguiu me ouvir? Voltou. Bom, eu estava fazendo sim. uma pergunta, eu não sei quanto que o senhor me ouviu.
quanto que esse produtor ele está preparado para essa conectividade? Eu estou falando aí um pouco mais do produtor pequeno. A gente sabe que o produtor grande e médio está muito tecnificado hoje, mas o pequeno, ele ainda vai depender desse recurso chegar na Embrapa, nas Ematés, nos institutos de pesquisa, ou hoje ele já está preparado para absorver toda essa tecnologia? Bom, eu vou te dizer o seguinte, o projeto de conectividade que nós temos lá no Senado, quando ele aprovar, ele gera imediatamente uma plataforma e vai deixar claro como os setores do agro vão participar desse processo. Uhum. É bom que se estabeleça que quando chega a internet, a conectividade no interior, ela não chega só para a lavoura de milho do José. Ela chega para o posto de saúde, chega para a escola, chega para o hospital, chega para todo mundo, né? Logo, o governo tem que usar o recurso do fundo, 22 a 23 bilhões, e dizer o seguinte, o grande produtor rural, quando nós chegarmos na lavoura dele, ele já apropriou essa tecnologia, tá? Porque a relação custo-benefício para ele é tão importante que essa tecnologia tem que ser importada. Imagina, ele planta 100 mil hectares de terra e a máquina dele que está colhendo soja tem que saber qual é o soja que está com mais umidade, maior produtividade, e era tudo regulado instantaneamente por a tecnologia embarcada. Ele não pode chegar em casa e botar aquilo num cabo para saber o que aconteceu, porque já aconteceu. Ele não pode botar a máquina a colher num canto da propriedade, porque ali vai chover, não vai chover no outro lado. E ele precisa buscar isso. Então, este conjunto de informação permite que ele seja muito mais competitivo, desde a preparação do solo até a colheita. Tá? Então, quando nós chegamos, ele já aconteceu. O pequeno e o médio produtor, a grande maioria não está tendo acesso a isso. E se nós não chegarmos rapidamente nele, ele acaba ficando com desequilíbrio de qualificação e produtividade com relação ao grande, ele acaba quebrando e vendendo a terra para o grande. Teremos, então, uma concentração de propriedades. O que nós precisamos fazer, então? Essa concentração de propriedades, vou só pegar o gancho aqui, ela leva para uma monocultura ou o senhor acha que não? O grande ele continua plantando a horta, hortifruti, que vai chegar na mesa da população. Eu queria até incluir uma pergunta aqui, o Aldomiro Almeida disse, até quando vamos aturar o ficar em casa? Daqui a pouco vai faltar comida. Acho que não, né, deputado? Não. Principalmente no agro, nós não temos isso, pessoal. Não temos isso. Ainda não temos isso. A não ser que os parentes da cidade, angustiados por estar presos em casa, resolvam visitar seus parentes no interior para levar o coronavírus. Aí nós vamos ter problemas lá. Mas se vocês ficarem em casa, não teremos. Isso aí. Né? O coronavírus não chegou e talvez não chegue em nós. Tá? Então, com relação ainda à conectividade que nós estávamos falando antes, que é uma coisa que é uma ferramenta indispensável. Bom, se tu aprova 23 bilhões de reais do fundo, tu vai fazer no médio produtor, tu vai ter uma proposta em que ele participa com parte do recurso e parte o Estado participa. E por que o Estado participa? Só por causa do agro? Não. É que ele vai, a partir da agricultura daquela região, chegar em todos os outros setores com a internet. Por isso, a grande participação do poder público nisso. Para o produtor pronafiano, ele tem que chegar gratuitamente. Você chegar nesse fundo, você chegar lá naquela casinha do correio, que agora não tem mais carta para entregar, e que tem que ter uma sede onde se faz toda a orientação por tecnologia. Por exemplo, o cidadão que está produzindo cococabra nesse momento, né? Olha, minhas cabras estão apresentando tal sintoma, o que pode ser? Ao invés de alguém ir com a moto lá, o jegue, abrir a porteira e lá ver, pode orientá-lo à distância. Orientar todos eles, inclusive com relação à prevenção. As tecnologias mais importantes do mundo podem chegar nos rincões mais longínquos do Brasil, desde que se tenha internet nesta casa. Então, a internet passa a não ser um luxo, passa a ser uma enxada com cabo para capinar mandioca, igual a qualquer outra. Tem que ter. E tem que acordar para isso, porque se não acordar para isso, esse cidadão vai continuar num sistema de produção primitiva cada dia mais afastado da competição de mercado. Com relação ao que tu me perguntou antes, da diversificação de cultura, olha, nós vamos primeiro trabalhar o seguinte, vamos conceituar com clareza o que é grande proprietário e grande produtor. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós costumamos misturar isso. Esse negócio do pequeno produtor foi uma coisa criada pelos partidos de esquerda, porque o rebanho eleitoral dos pequenos era muito maior.
Então eu faço de conta que protejo os pequenos para ter o voto deles. Um cidadão pode ter 2 ou 3 hectares de terra e produzir alface e ser um grande produtor de alface. Aqui no meu Rio Grande do Sul, por exemplo, tem gente que tem 14, 15 hectares e é um grande produtor de aves. Tem 20 hectares e produz 2.000 litros de leite, tudo mecanizado. Esse cidadão não é um grande proprietário, mas é um grande produtor. Grande produtor e grande proprietário não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não precisa ser uma pessoa pobre para ter um pedaço de terra. Quem for comprar um pedaço de terra em Cotia, em São Paulo, por exemplo, para produzir essência de hortelã, certamente pode ter que 1 hectare, no máximo, meio hectare, mas produz essência de hortelã, faz milhões e milhões e milhões e milhões de balas com essência de hortelã, e isto é um pedaço de chão. Então, quem nós percebeu o seguinte, nunca teremos monocultura pelo poder de compra do dono da terra. Ele, na verdade, está de olho no mercado. Se o mercado disponível para ele é em tal setor, sempre haverá gente interessada em desenvolver setores da economia independente do tamanho da lavoura. Não adianta oferecer soja na mesa das pessoas quando elas querem comer repolho, tomate, alface e couve. Isso aí. Bom, ainda pegando esse gancho dos partidos de esquerda e de tentar denegrir o agro, não tentando fazer essa ligação tão direta, mas a gente viu nessa última semana 3 atrizes globais dizendo numa gravação para o Instagram de que não se deve comer legumes, só deve comer legumes se você quiser ter câncer. Aquilo me chocou tanto, né? É de uma irresponsabilidade tão sem tamanho, e quem me conhece sabe que eu passei os últimos 14 anos lutando contra esse discurso. Mas como é que a gente sai desse lugar, deputado? Primeiro, como é que a gente entrou e como é que a gente sai? Porque parece que só piora, né? Deixa eu dizer, primeiro que as atrizes desses meios, elas são peças utilizadas, né? Porque, na verdade, são boas atrizes, mas no caso da agricultura, o conhecimento delas, que elas têm no cérebro, serve muito pouco mais do que para separar as orelhas. Elas não sabem de absolutamente nada. São ignorantes com relação a isso. Então, esta é uma parte da lavoura que nós não conseguimos fazer, que é comunicação e imagem. Isso precisa vir do prato para a lavoura. Tá? Como é que se faz isso? Se coloca lá nas gôndolas do supermercado, onde está vendida a carne de porco, a carne de frango, a carne de gado, onde estão os peixes, onde estão os nossos produtos agrícolas. Nós vamos pegar por setor e colocar cozinheiros, pessoas que têm grande credibilidade, donos de restaurantes importantes, para eles ficarem lá fazendo essas explicações para as pessoas que vão comprar comida do que é isto. Inclusive com a possibilidade de medir a toxicidade ali na prateleira. Vamos pegar esta maquininha e vamos medir se isso tem ou não tem. Tá? A gente precisa ter um tipo de política que desmoralize completamente esse processo. Isso tem que ser feito. Não adianta nós continuar conversando com indignação contra as atrizes. Quando a palavra de ignorante soa como verdade, é porque nós não conseguimos dar tamanho para a verdade capaz de anular a ignorância. Então não adianta ficar culpando as pessoas. O agro não pode ter coitadismos. Nós precisamos ir para as grandes redes de comunicação com forma testemunhal de mostrar que o que nós fizemos é bem feito, é qualificado, é abundante, né? E é altamente nutritivo. Isso tem que ser dito. Tá? Isso foi feito, por exemplo, com a carne suína. O Brasil consome carne suína um volume muito menor que a média mundial. Na verdade, nós estamos aí na faixa de 35% do que a média do consumo mundial. Tá? O que fez a carne suína? Botou métodos de cozinhas nos grandes redes de supermercado, explicando para as pessoas como fazer a carne de porco. Quantas e quantas pessoas chegaram para comprar carne e o cidadão assim, vai comprar o quê? Não, vou comprar frango ou vou comprar carne de gado. Quando ele faz o cardápio da carne de porco, não, vou levar carne de porco, quero testar o que o senhor me ensinou. Então, há possibilidade de nós fazer qualquer coisa dessa natureza. Tá? Então, o que a gente precisa perceber é que de fora para dentro, as pessoas dos outros países não podem assistir como se fosse Olimpíada. Quer dizer, quem é que ocupava as prateleiras do supermercado com alimentos na Inglaterra? A França. Agora chega lá, tem um frango de brasileiro lá. Tu acha que ele fica feliz? Não.
Ele está muito contrariado com isso. É um mercado que ele perdeu. Ele não tem como fazer nada contra o Brasil, porque ele não tem nossa terra, não tem nosso clima, não tem nossa pesquisa, não tem nossa gente, ele não tem o que fazer. O que é que ele faz? Ele põe defeito no nosso produto. E como é que ele faz isso? Ele pega alguém da esquerda aqui, ou desinformado, ou intencionalmente, paga caríssimo isso, paga bolsas nas universidades, ela fala mal do produto brasileiro, porque esse produto, se tiver contaminado, se tiver dúvidas sobre ele, reduz a quantidade de consumo internacional e preserva os mercados. Então, essa é uma lei de concorrência. Não adianta ficar culpando as pessoas, chamando eles de tudo, não, meu amigo. As pessoas, países não têm amigos, têm interesses. Eles estão preservando os interesses deles e usando todas as armas possíveis. Eles nos vencerão? Não. Todos perderão. Nós acabaremos ocupando todas as prateleiras deles. Sabe por quê? Porque quando alguém quiser comprar no Brasil, não vai perguntar para a artista da Globo se tem que comprar ou não. Né? Ela não pergunta. Ela vai fazer, na verdade, os testes de toxicidade que tem que fazer e vai comprar o produto. É assim que se estabelece a relação comercial. Né? Essa propaganda que se faz contra o agro é para inibir o consumo. É para quando a pessoa lá no supermercado da Inglaterra ou de qualquer lugar do país for botar a mão na prateleira e dizer, não compra esse produto que é do Brasil, porque esse produto tem risco de contaminação. Neste caso, se a pessoa não compra, não consome. Se não consome, eu não produzo. Então, é uma forma de colocar uma porteira, um anteparo para a conquista de mercados. Eles não conseguirão, por uma questão muito simples. Eles não terão produtos. Nós, em 20 anos, teremos o agro brasileiro como um instrumento político estratégico mundial, como é o petróleo hoje. Tá? Nós vamos escolher para quem nós queremos vender, se é para fulano ou para Beltrano. Não é eles que vão impor condição para comprar de nós, porque eles vão precisar comprar de nós. Por enquanto, nós não temos sequer o direito de falar mal de ninguém, porque nós temos interesse e relação de dependência muito forte. Mas se nós investirmos na Embrapa, se nós conseguirmos fazer com que as nossas universidades do Brasil, que tem agronomia, que tem cursos na área de produção da agricultura, se eles puderem habitar o Brasil com seus guarda-pós brancos em todas as lavouras do Brasil, nós facilmente vamos dobrar nossa produção. E dobrando nossa produção por qualidade e trazendo a universidade urbana para visitar nossas lavouras, nós acabaremos levando para suas famílias o que é a consciência e a verdade sobre o nosso negócio, não permitindo que o ignorante, apenas por ter beleza artística, possa falar mal do nosso produto. Maravilha, deputado. Tomando isso que o senhor está falando, essa questão de hábito de consumo e mercados externos, e ainda o senhor falando dessa técnica de combate da França, que é quase uma técnica de guerrilha, dá a impressão de que o Brasil faz mal esse papel, né, num primeiro momento. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente vê desde 2019 foram abertos 48 mercados em 23 novos países. Então, a que se deve isso? A gente vê, sem dúvida, o agricultor brasileiro ele é muito competente, o nosso produto é muito bom, aqui se plantando tudo dá, né? Desde lá de 1500. Agora, a diplomacia do governo, essa diplomacia internacional do governo, o senhor acha que ajudou a gente a chegar nesse lugar? Como é que tá essa relação do agro com esse momento do governo? Isso é algo que nós vamos ter que vencer conversando. Viu? O atual chanceler, em muitos momentos, se pronuncia com traços de extrema ideologia. Né? Isto não é bom para o Brasil. Como disse, os países não têm amigos, têm interesses. Tá? Não cabe a nós ficar discutindo o sistema político de um país ou de outro, principalmente saindo da boca das autoridades que deviam ter clareza do interesse estratégico. Isso não quer dizer que um país democrático como o nosso não possa falar mal da política da Venezuela, de Cuba, da China. Pode falar de onde quiser, não tem nenhum problema. Até porque a China é muito pragmática com relação a isso. Né? Ela vai comprar o que ela precisa. Né? Alguém me perguntou, mas pode ter algum prejuízo? Olha, meu irmão, vamos estabelecer o seguinte, nós vamos trabalhar com tamanho de mercado. Tá? Então, a China percebe que precisa abrir mais 10, 12 plantas de carne bovina.
E aí ela tem essas plantas em 4 países. Ela tem no Paraguai, tem no Uruguai, tem na Argentina e tem no Brasil. Qual é o único país que fala mal da China? O Brasil. Eu compro dos outros. Ah, mas eu vou deixar de comprar soja do Brasil? Não, porque o Brasil tem volume que eu preciso. Naquilo que a China precisar, ele vai comprar de nós. Naquilo que a China puder escolher, ele vai evitar comprar para fazer uma punição ideológica, porque ministros do Estado do brasileiro falam mal da China. Então é o seguinte, quando tu provoca alguém para uma briga dessa natureza, tu precisa ter 2 premissas básicas. Ou ter capacidade de vencê-lo, tá? E em vencendo, que vantagem tu terá. Quando nós não temos nenhuma das duas, quer dizer, nós não vencemos, tá? E não vencendo só teremos prejuízos. Por que nós vamos provocá-los? Não tem lógica nisso, não tem lógica. Na verdade, não passa de um discurso para alimentar esses radicalismos que nós temos do jeito de pensar. É muito mais para alimentar o eleitorado, e aí, nesse caso, usa o agro como instrumento e não faz bem feito. Nós temos profunda discordância com isto, achamos um ato de irresponsabilidade de quem produz. Bom, aqui entre os comentários eu destaco do Rodrigo Baiocchi, que é fiscal lá em Goiás. Ele coloca que o governo precisa gerar dados corajosos sobre a qualidade dos alimentos. O Estado serve para isso. Ele é fiscal agropecuário, deputado. A gente tem que valorizar também essas pessoas que estão ali na linha de frente, né? Bom, sobre a Câmara e a frente parlamentar, quais são os principais temas que estão hoje com prioridade lá na frente parlamentar? Onde que o agro está girando hoje? Vamos lá, vamos pegar alguns projetos só, eu vou dar, não são só esses, nós temos muito mais, mas vamos ter projetos que estão na Câmara, que seriam disruptivos para o processo de produção. Legislação verde e amarela, que foi votado e o Senado deixou caducar lá no negócio. Era importantíssimo para nós. O substitutivo que tem lá ainda é importante. Lei da conectividade, licenciamento ambiental, legislação dos herbicidas e inseticidas. Eu queria abrir um capítulo nisso. O que está acontecendo agora com o coronavírus? Se nós descobrirmos um produto que cure o coronavírus em qualquer lugar do mundo, imagina que esse produto foi descoberto pela Escandinávia. O que o brasileiro mais deseja no minuto seguinte? Que ele chegue no Brasil. E não interessa se a Anvisa gosta, se não gosta, eu quero saber o seguinte, está morrendo as pessoas que precisam fazer isso. Bom, no produto para curar uma doença como nós temos hoje, esta verdade é absolutamente verdadeira. Tá? Mas se essa mesma molécula foi descoberta para tratar suíno, avicultura ou bovinocultura, ou for para combater uma doença do trigo, do milho, do soja, da alface, do tomate, não, aí ela tem que ir para a Anvisa e ficar 10 anos. E se ela sair 2 anos antes, até o Supremo se levanta e diz que estão liberando veneno. Não, meu amigo, não. Cada vez que algum laboratório do mundo pesquisa uma molécula, ele está tirando uma molécula já muito utilizada com resistência, que precisa de uma dose elevada para poder combater a doença, e botando uma molécula muito mais específica na evolução. Há quanto tempo tu não usa mais penicilina, meu irmão? Quantas drogas foram criadas depois disso? Elas vão criando resistência. Isto, para tratar plantas e animais, acontece da mesma forma. Por que para tratar plantas e animais tem que ter uma resistência desse tamanho? Ora, porque alguém diz que nós estamos querendo envenenar as plantas para não permitir que a nossa capacidade produtiva acabe com seus mercados. Pare de ser inocente e útil. Pare de servir como massa de manobra e repetir como um papagaio essa história. Isso é mentira. Regulamentar a possibilidade de ter moléculas novas. Por exemplo, tu acha que o Canadá descobre uma molécula que me ajuda a produzir tomate e eu tenho que botar na Anvisa por 10 anos? Para quê? Então, eles lá estão comendo esse produto envenenado? Não, é uma questão de dosagem. O Brasil tem instrumentos capazes de provar para a sociedade se um produto tem ou não tem toxicidade nociva à saúde, em qualquer circunstância. E não é por causa da legislação que isso pode ou não. Então, a legislação dos defensivos precisa ser aprovada para que nós tenhamos acesso às melhores descobertas científicas, possamos reduzir o custo da aplicação por aplicar menos dosagem, porque temos o produto certo para a doença certa. Só isso? Não.
temos as APPs. Só um parênteses, deputado, a gente começou a discutir essa legislação dos defensivos em 2015, daqui a pouco ela não serve mais, vai ter que fazer uma nova. Faz 5 anos, Pois é. A tecnologia já mudou também. Aliás, isso eu queria conversar contigo, nós já conversamos muito nas reuniões que nós fizemos. As nossas empresas que vendem defensivos agrícolas, tá? Normalmente, as suas sedes nos países que mais nos criticam. É verdade. Isso é meio incompreensível, né? Como é que a Alemanha nos critica ferozmente em toda a Europa porque nós botamos veneno e quem nos vende é a Bayer, é a BASF? Da onde elas são? E por que elas não fazem essa defesa tão flagrante desses produtos? Porque seus países têm interesse comercial nesses mercados? Então, essa é uma coisa que nós precisamos debater. E eu percebo que nesses grupos que nós estamos trabalhando agora, nós começamos a trabalhar essa corresponsabilidade, né? Trabalhar, aliás, tem empresas dessas, e tu sabe de quem estou falando, não estou? Nós estão absolutamente dedicadas a fazer eventos nacionais com grande participação urbana para mostrar o que é verdade sobre isso, trazendo os melhores cientistas do mundo, trazendo os melhores interlocutores do mundo, né, para poder falar sobre isso. Acho que nós estamos no bom caminho quando nós percebemos que precisa grau de cumplicidade, de pertencimento a este processo, para nós vencermos preconceitos que, ao invés de ajudar a nossa gente, só atrapalha. Esses projetos estão na Câmara. Só eles? Não. Não são só eles, não. Tem toda a legislação ambiental para a construção civil, que nos atrapalha e muito. Tem estrada interrompida porque não tem um laudo do IFAM. Tá? Nós precisamos de tudo isso. Então é o seguinte, no parlamento tem um conjunto de leis que são disruptivas do processo de produção brasileiro, o que significa dizer que eles vão melhorar muito as RJs, as recuperações judiciais. Precisamos legislar sobre isso o mais rápido possível. Neste caso, eu preciso fazer para ti uma reclamação dolorida do meu amigo Rodrigo Maia e do Alcolumbre. São dois que se comportam muito como gente urbana. E uma palavra do Orlando Silva vale mais do que 240 parlamentares da Frente Parlamentar da Agricultura. Bom, eu tenho que comentar algumas questões que foram colocadas aqui. Primeiro, eu vou voltar ao começo, a questão das empresas lá, dos defensivos, e eu já não tenho mais o dever institucional de defendê-las, né? Mas a gente está junto num grande projeto, né, deputado, para levar essa informação para a população urbana, e eu acho que esse é o caminho. Mas eu senti nesses anos que eu trabalhei para todas essas empresas que existe sim batalhas individuais nesses países, sabe? É que os países têm um viés muito ideológico, os governos têm um viés muito ideológico, e que as empresas batalham lá e ainda perdem diversas batalhas. Na sua maioria, eu não vou entrar em caso a caso, porque eu acho que em um ou outro caso a gente pode discutir, mas isso cabe algumas 10 lives para a gente falar. Agora, sobre a RJ, é um tema que particularmente me atrai. Acho que tem muita gente aqui da audiência que sabe que, pelo lado familiar aqui, meu marido ele é juiz de recuperação e falência e autor desse tema, então é um tema que a gente trata na mesa de casa. E eu acompanho essa questão da recuperação judicial do produtor rural. E vejo a dificuldade de passar o projeto do Jerônimo, mas vejo também um grande movimento contra, feito por entidades do agronegócio. Por exemplo, a Biov, a Andave e as próprias empresas. Essa questão da caracterização do produtor rural, ora como pessoa jurídica e ora como pessoa física, ela acaba gerando uma grande incerteza nas empresas. E o que eu conversei com alguns distribuidores essa semana e o que eles me disseram foi, olha, o importante é estabelecer se o produtor vai agir como pessoa física ou jurídica, porque a partir do momento que eu dou o crédito, entendendo que ele é pessoa jurídica, ele não pode lá para frente dizer que ele é pessoa física. Então, como é que está essa discussão, independente do apoio do Rodrigo Maia e do Alcolumbre para que ela avance? Outra pergunta. Por que não incluir o produtor rural na revisão, na reforma da lei de recuperação judicial e falência? Por que ela está sendo tratada de forma separada? Ela não tem nenhum problema de ser tratada. Aliás,
deputado que está tratando dessa questão abriu um capítulo específico para tratar na mesma legislação. Nós não faremos a legislação que sou relator e o Jerônimo é autor, será lá com o nosso deputado do Rio de Janeiro, Leal, qual é o né? nome dele? Hugo Leal. O Hugo Leal, ele esteve conosco, que vai ser incluído no capítulo da legislação geral. Acontece o seguinte, nós não quisemos nunca imaginar que, em casos extremos e tipificado, claramente tipificado, a pessoa física não pudesse ter recuperação judicial. Nós nunca pensamos nisso. Tá? Nós queremos, na verdade, um raciocínio de pré-qualificação e só possa ter acesso a esse último expediente quem realmente for merecedor dele. Então, precisa ter Câmara de Conciliação antes disso, precisa ter tempo para fazer análise desse processo, tá? Para não permitir que o risco seja elevado. Agora, sempre que se vai tratar dessa questão, tem alguma coisa que fica no meio que nós não tratamos. Nós não tratamos é do crédito. Meu amigo, crédito não é uma coisa figurada por um cidadão muito bem vestido, muito encasacado, com chapéu bonito, com pena no chapéu, gravata bonita, o banqueiro. E do outro lado, o cidadão pedinte, que é o agricultor. Essa figura não existe mais há muito tempo. A 897 que nós aprovamos dá um conjunto de papéis de seguranças e oportunidades de negociar com os bancos por várias formas de pegar esse recurso. Não necessariamente tem que pegar como se deseja. Agora, se nós vamos discutir o crédito e antes de discutir o crédito vamos permitir os riscos, aí nós vamos permitir então que 99% dos bons pagadores do Brasil paguem um spread elevadíssimo por 3 ou 4 picaretas. Quando se fala em recuperação judicial, nós não estamos falando em tratar de picaretas, desonestos. Nós estamos tratando de alguém que o caminho que ele percorreu levou a ele essa situação de insolvência. E ele precisa desse último instrumento para continuar ativo e produzindo. Tá? Isso está muito bem discutido, tanto no Ministério da Economia como conosco, e nós teremos condição de, assim que a Câmara tiver vontade de fazer análise desse projeto, colocá-lo num capítulo no Hugo Leal, deixando claramente em que circunstância vai acontecer a RJ no Brasil. Ela não será nociva, principalmente se a massacradora maioria perceber que nós temos que cuidar do crédito. Junto com isso, tem uma questão que nós sempre deixamos separado, como se fosse uma coisa na prateleira dos outros, que é a questão do seguro. Como é que funciona o seguro? O seguro é por relação de incidência. Tanto maior for o tamanho da base, menor é o risco. Se eu seguro 100 produtores, o risco é X. Se eu seguro milhões de produtores, o risco é muito menor. Significa dizer que se nós colocar obrigatoriedade de todo produtor que tomar financiamento ter que pagar seguro, nós vamos pagar o seguro com a fração de um inteiro. 0,25, 0,38, é isso que vai ser o seguro. Só que esse seguro vai nos dar um risco de crédito muito menor. Porque se o cidadão perder a lavoura, ele recebe. Grande parte do que querem para a recuperação judicial, os honestos, perderam uma lavoura como estão perdendo agora o produtor de cana, como ele está agora, com petróleo, com preço lá embaixo. Como é que ele fica? Ele deu causa para quebrar? Não, ele não deu. Claro que ele não deu causa. É o mercado. Aqui no Sul tivemos o arroz com 4 anos consecutivos com o preço de venda mais baixo que o preço de custo. Mas tivemos na carne, tivemos no leite, tivemos no soja, tivemos no café, tivemos no milho. Todo mundo, em algum momento, foi afetado por isso e ele precisa ser trazido de volta ao crédito. Para ele ser trazido de volta ao crédito, precisa ter crédito com segurança. E crédito com segurança tem que ficar fora da picaretagem da RJ e tem que ter seguro, porque daí reduz o tamanho do risco, baixa o spread e o banco deixa de tratá-los como vítima e passamos então a ser clientes do banco. Muito bom. E existe até um grupo no Ministério da Agricultura que discute essa questão de seguro rural e a permissão para que as empresas fornecedoras de insumos também possam fazer a coparticipação no prêmio do seguro, né? Então isso acaba ampliando o uso desse recurso. Bom, deputado, a gente tem 15 minutos antes do Instagram nos derrubar e eu queria aproveitar, enquanto a gente está falando desses projetos todos que estão como prioridades lá na Frente Parlamentar de Agropecuária, como é que está
a dinâmica da Câmara hoje? A gente tem visto algumas votações online no Senado, mas a gente vê pouca coisa na Câmara. E o regimento permite? Como é que vai andar isso enquanto as coisas não voltarem? E existe alguma perspectiva? Porque a gente que trabalha com isso tem aquela rotina de que todo ano, olha, vai chegando perto das festas juninas, a coisa já vai diminuindo. Esse ano a gente não tem nem festa junina, nem a Câmara ali, né? E depois recesso e tudo mais. Já existe uma programação para isso? E como que está funcionando a tramitação? Olha, é melhor, Silvia, eu falar contigo sobre como está funcionando, porque como vai acontecer depois, o depois para nós é o imponderável. Porque cada dia que eu falo com o infectologista, ele me dá uma perspectiva diferente. Então, quem não sabe absolutamente nada sobre quando vai terminar sou eu. Eu não sei quando é que eu vou voltar para a Câmara. Agora, nós vamos votar 910, quarta-feira. Por que tinha sido acertado pelo presidente da Casa com os partidos? Para funcionar as sessões digitais, nós precisamos tratar apenas das questões do coronavírus. Em que circunstância foi feito esse acordo? Um acordo que pensava que isso duraria 30 dias e acabaria. Não, vai-se 90 e não acaba. Então não pode ser tratado só o acordo. Na Câmara não é um lugar de se fazer consenso por unanimidade, né? A Câmara é um lugar do dissenso, vota por maioria. No caso da 910, nós tratamos das regularizações fundiárias. Vocês podem pensar o seguinte, não, mas é só para pequenos ou coisa parecida. Meu amigo, se nós conseguirmos dar título, escritura pública e registro para 1 milhão de famílias que receberam terras dos governos nos mais diversos lugares do Brasil há 10, 20, 30 anos, e não tem escritura pública e registro, continua tendo que produzir, trocando arroz, produto verde por seco, fazendo escambo, pegando dinheiro com 30%, porque eles não têm escritura. Tá? Alguém diz, não, mas isso não quer beneficiar o grileiro. É, de novo, a vacina da esquerda, para não permitir que acabe com seus clientes, né? Porque quem financia o Sem Terra é este povo que tem que pagar dízimo. E nós não queremos. Nós queremos dar escritura pública para a área que não tem conflito, para as áreas de 4 módulos. 4 módulos na Amazônia, por exemplo, é 800 hectares de terra. Alguém acredita mesmo que o cidadão vai cuidar de 200 hectares de terra, só pode plantar 200, ele tem 1.000, mas só pode plantar 20%. Ele tem que cuidar dos 800 sem poder mexer numa vara, sem nada, sem poder pegar financiamento no banco. E protegendo dos ataques. Na terceira safra, ele tem que trocar o chão para uma terra nova, porque ele não tem adubo. Nós estamos querendo aprovar 910, tivemos todos os tipos de resistência, mas vamos votar na quarta-feira e vamos aprovar. Não, é longe do que nós queríamos, mas é certamente uma evolução. O parlamento é assim, a gente aprova o que é a melhor lei, é aquela que é possível aprovar, não é a que eu desejaria. Tá? Então nós vamos votar. A Câmara vai começar a se encaminhar, até porque começa a dominar essa tecnologia, para votar todos os tipos de projetos de lei de maneira digital. Não haverá nenhum problema. Sempre vamos buscar o maior consenso possível, para não ficar com sessões de 10 horas, 15 horas trabalhando com isso, mas sempre que não tiver consenso, naquilo que não tem, vai para o voto, faz destaque e vai para o voto. A Câmara vai certamente começar a votar. A 910 foi uma luta, o Rodrigo não queria colocar em votação porque não tinha acordo, mas aí nós conversamos com os líderes, em torno de 10 líderes conversaram com ele, e ele acabou concordando. E, tendo um acordo mínimo, a gente trabalha com os destaques no dissenso e vota o projeto de lei. E ainda insistindo no futuro, deputado, o senhor acha que existe alguma perspectiva de passar reformas nesse governo, diante do desgaste que o governo tem enfrentado e agora dessa suspensão? Deixa eu te dizer o seguinte, estava muito claro isso na Câmara desde o primeiro dia do governo Bolsonaro. Tá? No parlamento, tem unidade de em torno de 340 parlamentares que votam nos projetos daquilo que se consensou como o Brasil que dá certo. Essas pessoas não são bolsonaristas. Aliás, o Bolsonaro nunca teve bancada. Quem tem bancada é o Brasil que dá certo. Se nós fizermos um acordo, um pacto nacional sobre os projetos do Brasil que dá certo, nós teremos em torno de 16 partidos, 340 votos, para votar independente do que o Bolsonaro diz ou faz. Tá? Nós temos condição de votar, é assim que votamos. A reforma da Previdência não foi votada porque o Bolsonaro queria. Foi votado porque nós concordamos que aquilo era bom para o país e votamos.
Temos condição de votar a reforma tributária, a reforma administrativa, o pacto federativo. Aliás, é o seguinte, não é temos condições. Se nós tivermos o mínimo de cabeça no lugar, nós acabamos com essa discussão de humor é bonito, humor é feio, o Mandetta saiu, o outro não saiu, eu ando de camisa de manga curta, de manga comprida. Meu amigo, eu estou com 65 anos, presidente da Frente Parlamentar, não tenho tempo para ficar fazendo discussão fiada, conversa mole, alimentando setores como se fosse espetáculo circense. Eu não vou fazer isso de forma nenhuma. Eu vou votar naquilo que interessa para o Brasil, naquilo que é bom para o meu país. E se nós tivermos cabeça, vamos aprovar a reforma tributária o mais rápido possível e administrativa, aprovar as duas juntas. Porque nós somos obrigados a dizer para o país que tamanho tem o Estado que nós queremos daqui nos próximos 10 anos. Cada ano com redução. E não é redução ideológica, não, é tecnológica. Sabe por quê? Porque lá naqueles ministérios da agricultura não tem mais máquina de datilografia há muito tempo. Não tem aquelas maquininhas de calculate, lembra? Não tem nem aquela máquina linda que apareceu para nós, o facsímile, lembra? Não tem mais aquilo lá. Mas aquelas gaiolas de ouro continuam com luz acesa, cheio de cadeira bonita e gente com gravata no pescoço e título de chefe. Isso não é necessário mais. A atividade meio no Brasil digital não é mais necessária em quase lugar nenhum. Nós temos que retirar o dinheiro da atividade meio e botar na ponta. O dinheiro tem que estar na segurança pública, na saúde, na pesquisa, na tecnologia. O dinheiro tem que estar onde o povo está, e não nos meios pensantes. Os meios pensantes são conjuntos muito menores, porque o trabalho manual já não existe em quase lugar nenhum. Tá? Então, se o Congresso tiver cabeça, nós vamos encaminhar o Brasil e, ao invés de ter recesso, e ter festa, e ter feriado, nós já tivemos muitos feriados indesejados. Agora vamos aproveitar os desejados e vamos trabalhar para recuperar o tempo perdido. Isso aí, deputado. É tudo que a gente queria ouvir. Bom, depois dessa eu acho que está todo mundo mais tranquilo aqui. Olha, várias palminhas e parabéns. E a Andresa aqui colocando um excelente posicionamento. Eu, infelizmente, sou obrigada a começar a finalizar aqui, porque nosso tempo é limitado pelo próprio Instagram, mas eu queria agradecer imensamente, deputado, queria continuar essa conversa muitas e muitas horas. Acho que a gente tem o nosso projeto paralelo aí correndo, suspenso por algum tempinho, mas no segundo semestre a gente se vê de novo. E eu só posso agradecer e dizer que a live vai ficar ao vivo aí no nosso story, pelas próximas 24 horas, e depois eu salvo e vai para o nosso canal lá no YouTube, o canal da Think Brasil. Peço a todos que sigam @WeThinkBrasil, que é a nossa empresa de consultoria. E, deputado, só posso agradecer. Muito obrigada. Espero que a gente possa se encontrar o mais rápido possível. Silvia, eu quero só para concluir, eu estou vendo que nós ainda temos 7 minutos, eu só quero concluir dizendo o seguinte. Um dia eu tinha 9 anos de idade, nós éramos uma família de 7 irmãos e morava no interior. Nós não tínhamos luz elétrica. Nossa casa não tinha luz elétrica, naquela época não tinha. Tinha aquele ferro de brasa para passar roupa, tinha um fogão de chapa, tinha aquilo que toda a família da colônia tem. E quando chegava a visita, nós que era criança não podia sentar na mesa. E no dia a mãe fez um feijão suculento com caracu, com couro de porco, com todas aquelas coisas que a gente bota que fica super saboroso. E eu tinha chegado da roça, estava com muita fome, tinha 9 anos de idade, e já era 1 da tarde, o pessoal estava conversando na mesa e não tinha saído, e quando chegou a hora, o pessoal meio que saiu da mesa e a mãe pediu, agora vocês podem servir. E eu vim esfaliado, né, queria pegar aquilo, enchi uma concha de feijão daquela, e quando fui botar no meu prato, pingou uma gota na toalha branca. E minha mãe me xingou muito, muito. Eu fui comer sentado num badame do galpão, né, com aquele prato na mão, chorando, criança, fui chorando porque tinha sujado a toalha. O que eu quero deixar para vocês, meu pessoal, para todo mundo raciocinar daqui para frente, não permita que o Brasil brigue pela gota de feijão da toalha branca. Olhe para o que tem na concha de feijão suculento. Há muita coisa para discutir do que é bom, do que convergimos. Não vamos começar a discutir do que discordamos. É isso aí. Vamos acreditar, né, deputado? Bom, muito obrigada a todos. Fica um grande abraço aqui, deputado. Até a próxima. Forte abraço tchau, a todos. Tchau. Vamos acreditar que Se dá Deus certo. quiser. Tchau, tchau. Tchau.